Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química do IFES Campos de Alegre. Nesta aula nós daremos continuidade ao nosso conteúdo de estequiometria e hoje nós vamos falar sobre impurezas. Eu vou fechar o vídeo e nós vamos ficar somente com o áudio e os slides novamente, ok? Até agora, nós admitimos que as reações elas fossem 100% puras, elas tivessem 100% de pureza. Mas, normalmente, as substâncias elas apresentam certa porcentagem de impureza quando a gente vai falar na prática, certo? Quando a gente vai realizar a prática. E aí, nem todos os reagentes eles estão 100% puros, certo? E a parte impura, ela não contribui para a formação dos produtos, ou seja, ela não reage. E aí, o percentual de impureza, ele sempre vai ser extraído da massa do reagente. Exemplo. Se o carbonato de cálcio tem 80% de pureza, isso significa que em 100 gramas de carbonato de cálcio impuro, nós temos 80 gramas de carbonato de cálcio puro e 20 gramas de impureza. Então, se numa reação a gente está usando 150 gramas de carbonato de cálcio, 80% de pureza, isso significa que a massa real de carbonato de cálcio é 120. Ah, de onde saiu 120? É 150 vezes 0,8. 0,8 é 80%, ok? Que vai dar 120. Vejamos um exemplo. Uma amostra de calcita contém 80% de carbonato de cálcio. Qual a massa de CaO obtida de 800 gramas de calcita? Escrever a equação química é o nosso primeiro passo. Nós temos carbonato de cálcio, reagente. Produto, CaO, óxido de cálcio. Se o produto é CaO, nós temos mais um produto, que vai ser CO2, ok? Balancear a equação. Nesse caso, a nossa equação está balanceada. E verificar o que o enunciado traz para nós. O enunciado está se referindo a carbonato de cálcio e óxido de cálcio. Então, vamos calcular as massas molares. Se você não lembra o cálculo da massa molar, pausa o vídeo, volta nas aulas anteriores, ok? E aí, então, nós temos 1 mol de carbonato de cálcio, 100 gramas. 1 mol de óxido de cálcio, 56 gramas. Isso significa que 100 gramas de carbonato de cálcio produzem 56 gramas de óxido de cálcio. E 640? Ah, mas de onde saiu 640? Ora, 800 gramas é 100%. Ah, mas como que você sabe isso? 800 gramas de calcita e a calcita tem 80% de CaCO3. Então, isso quer dizer que 800 gramas é 100% e 80% é CaCO3. Então, nós temos quanto de CaCO3? 640, ok? 640 x de óxido de cálcio. Então, nós vamos ter 358,4 gramas de óxido de cálcio produzidos a partir de 800 gramas de calcita nessa reação, certo? Vejamos outro exemplo. Para obter 180 litros de CO2 na CNTP, o que é CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. Pela calcinação do calcário 90% de pureza, qual a massa de calcário, dadas as massas atômicas de acordo com a tabela? Primeiro passo, escrever a equação. É a mesma equação do exemplo 1, ok? E também está balanceada. Vamos ver o que o enunciado traz. Litros de CO2, calcário, certo? O calcário, ele contém carbonato de cálcio. Então, vamos calcular a massa do carbonato de cálcio, ok? E nós precisamos saber quanto que corresponde 1 mol de CO2 na CNTP, 22,4 litros, certo? Isso significa que 100 gramas de carbonato de cálcio produzem 22,4 litros de CO2. E 180 litros de CO2? Vai precisar de quanto de carbonato de cálcio? Essa é a pergunta. Qual a massa de carbonato de cálcio? Na verdade, a pergunta é a massa de calcário. Para chegar na massa de calcário, nós precisamos da massa de carbonato de cálcio, 803,57 gramas. 100 gramas de calcário contém 90 gramas de carbonato de cálcio, não é 90% de pureza? E 803 tem quanto de calcário? 892,85.
Então, essa é a massa de calcário que vai produzir 180 litros de CO2, certo? Vejamos outro exemplo. A combustão do álcool etílico produz gás carbônico e água. Na queima de 100 gramas de álcool hidratado 92% de pureza, qual a massa e o volume, a massa de água e o volume de gás carbônico gerados nas condições normais de temperatura e pressão? Primeiro passo é escrever a equação. Como se trata de combustão, sempre nós precisamos lembrar que na combustão, a combustão sempre vai ser o reagente mais oxigênio, gás oxigênio, produzindo CO2 e água. Então, sempre na combustão, o que vai mudar é esse primeiro reagente, certo? Então, é sempre O2, CO2, H2O. Agora, nós precisamos balancear. 2C, colocamos o 2 aqui, certo? 6H, 3 vezes 2, 6. E aí, então, nós temos o 3 vezes 2, 6, o oxigênio, né? Mais 1, 7. 2 vezes 2, 6, mais 2 vezes 2, 4, desculpa, mais 3, 7, ok? Equação balanceada. Agora, verificar as substâncias. Álcool, falou do álcool etílico e do gás carbônico. Então, precisamos calcular a massa do álcool etílico, certo? E precisamos da massa da água. Falou álcool etílico, gás carbônico e água, ok? Nós temos 1 mol de álcool etílico, 46 gramas, certo? E 3 mols de água, 3 vezes 18, 54 gramas, certo? 46 gramas de álcool etílico produzem 54 gramas de água. Ele pergunta qual a massa de água, né? 0,92 vezes 100. Ué, mas de onde saiu 0,92? 0,92 é 92% de pureza. E 100 gramas é aqui, ó, queima de 100 gramas. Ok? Então, nós temos aqui 108 gramas de água. Essa é a massa de água. Temos outra pergunta aqui. Qual o volume de gás carbônico? Então, ó, 2 mols de gás carbônico, 1 mol na condição normal de temperatura e pressão, 22,4 litros. E 2 mol, 44,8 litros. 46 gramas de C2H6O, que é o álcool etílico, produz 44,8 litros. 0,92 vezes 100, da mesma forma ali do que o cálculo de cima, produz 89,6 litros de gás carbônico, certo? Vejamos outro exemplo. Uma amostra de 2,5 gramas de carbonato de magnésio impuro foi tratada com excesso de solução de ácido clorídrico, obtendo nessa reação 600 centímetros cúbicos de gás carbônico, medido nas condições normais de temperatura e pressão. Qual o teor de carbonato de magnésio nessa amostra? Primeiro passo, escrever a equação química. Então, nós vamos aqui ter carbonato de magnésio, ácido clorídrico, produzindo cloreto de magnésio e ácido carbônico. Mas não era gás carbônico? É porque o ácido carbônico é um ácido instável. Ele se decompõe em H2O e CO2, certo? Então, aí nós temos o CO2. Balancear a equação. Aqui, equação balanceada. Ah, não consegui. Pausa o vídeo, escreve a equação e tenta fazer o balanceamento, certo? Verificar as substâncias. Carbonato de magnésio e gás carbônico, que está se referindo lá no enunciado. Massa do carbonato de magnésio, 84 gramas por mol. É 1 mol de carbonato de magnésio, então, 84 gramas. 1 mol de CO2, 22,4 litros nas condições normais de temperatura e pressão, ok? 84 gramas de carbonato de magnésio produzem 22,4 litros de CO2. E 0,6 litros? De onde saiu 0,6? Ora, aqui são 600 centímetros cúbicos. 600 centímetros cúbicos é o mesmo que 600 ml. 600 ml, 0,6 litros, ok? E aí, então, nós temos 2,25 gramas de carbonato de magnésio. E aí, vejam bem, 2,5 gramas
supondo 100% de rendimento. Então, 2,5 é 100%. E 2,25, que é o valor que nós achamos para 0,6 litros de CO2, vai ser 90%. Então, qual o teor de carbonato de magnésio nessa amostra? 90%. Certo? Então, olha, por hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado, certo? E nós nos vemos na próxima aula, tá bem? Um abraço, fiquem com Deus.